Você já parou para pensar sobre as nossas ações no mundo? O que seria uma ação? O que seria uma não ação? Não agir também é agir? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao Saber e Luz. Você já está inscrito no nosso canal? Se inscreva! Se inscreva aqui se você curte esses vídeos espíritas, espiritualistas, temos propostas universalistas, nos baseando sim em diferentes caminhos, filosofias e religiosidades, mas de uma maneira universalista, sempre construindo pontes entre os vários saberes. Então, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, curta os outros vídeos que temos aqui. Lembre de deixar algum comentário para que saibamos se você curtiu, se não curtiu, se tem alguma temática que você gostaria que fosse trabalhada e ainda não foi. Se comunique conosco, vamos trocar informações, saberes. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e na nossa proposta de hoje estamos falando sobre ação, omissão, como é essa questão da nossa postura no mundo, do agir, do não agir, o que seria mais interessante para nós. Por exemplo, nós estamos vendo as ações das pessoas à nossa volta e percebemos que seria importante ter dito alguma coisa, mas não falamos. Por N razões, abrimos mão de nos posicionarmos, às vezes até achando que não posicionar-se seria o correto. Ou, por exemplo, quando vemos um filho nosso ou um colega cometendo uma atitude de desrespeito e não nos posicionamos, não falamos nada, não tentamos pelo menos conversar com esse colega ou com esse filho sobre aquilo que ele está fazendo. Nesse momento, nós estamos tomando uma postura de omissão. Nós estamos abrindo mão de ter alguma posição dentro daquela situação. Como será que é isso? Como é que a espiritualidade nos fala a respeito desse tipo de posicionamento? Dentro dos estudos espiritualistas, e aqui vamos pegar bastante dentro do estudo da doutrina espírita, que se baseia sempre nos ensinamentos do Mestre Jesus, nós vemos que ao nos omitirmos, podemos estar cometendo um erro. Uma frase atribuída ao Espírito Emmanuel, que diz: somos responsáveis pelo mal que fazemos ou que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, sempre que agimos de maneira negativa, que prejudicamos o outro, estamos fazendo um mal. E sempre que acontece um mal por conta da nossa omissão, por conta de termos nos retirado, ou seja, deixamos o espaço livre para quem quisesse agir, agir, também somos responsáveis, caso tenha acontecido ali algum mal. Então, a omissão, dentro da visão espírita, também é ação. Omitir-se, não fazer nada, também é se posicionar. Você acaba dando força para quem está mais intenso, para quem está agindo de uma maneira mais intensa naquele momento. Porque talvez você pudesse ter feito alguma coisa para impedir, para modificar o pensamento daquela pessoa, aquelas ações, mas nunca saberemos porque você optou por se omitir. Esse tema que estamos trabalhando hoje, ele também se conecta bastante com a questão da lei de ação e reação, quando o mestre nos orientou sobre o nosso plantio ser livre, mas a colheita obrigatória. Nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. As nossas ações vão gerar consequências. E como já falamos, não agir também é uma ação, isso vai trazer algum tipo de consequência para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Então é sempre importante nós tentarmos entender o que motiva os nossos comportamentos, por que estamos agindo ou não agindo dentro de determinadas situações. Nós não somos seres vivendo ao acaso, nós não somos apenas vítimas das coisas que acontecem à nossa volta. É importante nos lembrarmos que, enquanto filhos de Deus, estamos nesse mundo passando por uma experiência reencarnatória, então nós vamos reencarnar
no grupo familiar, que é necessário, onde vamos encontrar afetos e desafetos que são importantes porque têm conexão conosco no passado, um passado próximo ou até no passado distante. Então, não à toa eu gosto de quem eu gosto e não à toa eu sinto dificuldade de conviver com determinadas pessoas. Há ali um aprendizado importante. E também dentro do contexto de bairro, cidade, país, tudo tem um porquê para nós estarmos reencarnados ali naquelas circunstâncias. Então, a ideia de que eu simplesmente vou existir ali e não vou tomar nenhuma decisão, ou vou tomar o mínimo possível e deixar as outras pessoas à vontade para fazer sempre tudo o que elas quiserem, não é bem assim que funciona. Esse procedimento, do ponto de vista espírita, ele não é muito interessante. Aliás, ele não é nada interessante. Nós temos que aprender essa questão do equilíbrio. Quando me posicionar, quando defender um conceito, uma ideia, quando não. Porque sim, há momentos em que você talvez não vá se posicionar muito, mas isso tem que ter a ver com o contexto ali. Em outras palavras, se você está vendo que determinada situação está ocorrendo e está tudo funcionando bem, está tudo fluindo tranquilo, dentro dos caminhos do equilíbrio, da bondade, enfim. Então, tudo bem, você não precisa necessariamente se posicionar porque está tudo fluindo. Agora, se alguém disse alguma coisa que não é correta, se alguém está tentando conduzir para caminhos que não são bons, que não são justos, aí entra o momento de você se posicionar, porque você viu a situação, identificou que aquilo não está funcionando bem e, importante também, diz respeito a você, porque está acontecendo ali com os seres no seu entorno. Você tem como agir, fazer alguma coisa. Nem que seja chamar para conversar apenas, mas algum movimento você tem como fazer. Se a resposta é sim, então você precisa se posicionar. Sempre da maneira mais equilibrada, mais tranquila. Ninguém gosta de ser tratado com grosseria. Então, se posicione de uma maneira tranquila, explique o seu ponto de vista, defenda a sua ideia e tente ver se você pode fazer alguma coisa ali para ajudar aquelas pessoas, a instituição onde você está vinculada, sua família, o seu ambiente de trabalho, enfim. É importante você tentar fazer alguma coisa quando você viu que alguma coisa precisava ser feita. Dentro dessa visão que nós estamos trazendo hoje, algumas pessoas, isso pode acontecer, nós já soubemos de casos, algumas pessoas elas entram no modo de não, se as coisas estão acontecendo assim é porque a espiritualidade quer assim, os guias espirituais querem assim, ou ainda, os guias espirituais vão resolver, se não for para ser assim, eles vão resolver. Amigos, é claro que os guias espirituais, os espíritos superiores, eles nos ajudam, não há dúvida nisso. Mas se nós somos os seres que nesse momento nos encontramos encarnados na matéria, quem tem que resolver as questões dessa dimensão somos nós. Eles podem dar uma orientação, indicar um caminho, soprar uma ideia, ok, mas as ações têm que ser tomadas por nós. Nós temos que fazer acontecer aquilo que é importante, aquilo que nós vimos que é necessário. E se for o caso, se aproximar de alguém, falar, dar um toque, chamar para conversar, explicar, olha, não é por aí, isso não está fazendo sentido, vamos repensar esse posicionamento, vamos ver de outra maneira. Isso é muito importante. As ações têm que ser feitas por nós. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros do Pentateuco Básico, da doutrina espírita, nós temos na parte chamada Guardar-se da Avareza, que é o capítulo que fala não podeis servir a dois senhores. Nessa parte, Jesus está nos falando sobre uma parábola do homem que amontoou muitas riquezas para si e não compartilhou com ninguém. E em algum momento os espíritos superiores o avisam o quão tolo ele foi, porque hoje mesmo, naquela noite, viriam buscar a sua alma, ou seja, ele estava muito próximo da desencarnação. Amontoou aquilo tudo para ele mesmo, quando podia ter ajudado outras pessoas, podia ter feito alguma coisa boa, alguma melhoria na sua comunidade. Não fez, apenas acumulou aquelas riquezas.
Estamos trazendo hoje uma leitura dessa parábola pensando aqui nesse acúmulo de riquezas enquanto conhecimento. Muitos de nós gostamos dessa questão da leitura, do espiritismo, do espiritualismo, vamos amontoando essas riquezas de saber conosco e não há nada de errado no estudo em si. Mas a questão é, se você não está colocando esse estudo em prática, ele não adianta de nada. O estudo não pode ser simplesmente para você guardar. Dentro aqui da nossa temática, você está numa determinada situação, está vendo uma movimentação à sua volta de coisas que não são interessantes, que não vão funcionar bem, e você está se omitindo. Cadê o conhecimento que você acumulou, que deveria estar te ajudando a perceber, ó, agora é o momento de você se posicionar, vai lá, fala, traz um pouco de conhecimento para aquela pessoa nessa situação que aparentemente ela não está entendendo, né? Abre ali o diálogo. Então isso é muito importante para nós vermos. Essa é uma das muitas aplicações possíveis do conhecimento espiritualista na nossa vida. Ele tem que servir para nos ajudar a entender esse equilíbrio de quando me posicionar, quando não, como falar, como transmitir a minha ideia de uma maneira que seja gentil, porém firme, para que as pessoas possam entender que esse é o posicionamento correto. Outra mensagem para nós refletirmos do Espírito Emmanuel, que está aqui no livro O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Lucas, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Nós estamos na parte do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 13, que diz: nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores. O servo doméstico, Jesus estava falando aqui dos servos que trabalham dentro de casa, aqueles mais próximos dos seus senhores. Não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nos estudos originais dessa parábola, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é tratado a questão de servir a Deus e a Mamon, que diz servir as coisas de Deus, as coisas superiores, ou as coisas da riqueza, do mundo material. Aqui estamos fazendo uma leitura nesse sentido de servir aos valores crísticos, esses valores mais elevados que começamos a aprender e nos identificamos, porque de fato são muito positivos, ou sermos coniventes com os erros do mundo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você se concentra em um, ou você se concentra no outro. E a mensagem de Emmanuel se chama Um Só Senhor. E ele nos diz: o reino do Cristo ainda não é da terra. Não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. Não é possível servir à luz, ao bem no seu sentido mais verdadeiro, e ao mundo ao mesmo tempo, porque o reino de Deus ainda não é deste mundo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Então nós precisamos entender o que a gente quer. Servir a um ou servir ao outro. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Precisamos atender aos pedidos de Jesus, que chama por nós, que nos orienta, né? Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiado ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. Então, as situações que acontecem à nossa volta, que vêm ao nosso encontro, são situações das quais não podemos e nem devemos fugir. Essa ideia de fazer vista grossa, deixar os outros fazerem o que quiserem, ou até fazerem coisas conosco, isso não é algo bem visto dentro dessa proposta evolutiva e de crescimento. É preciso entender que quando somos coniventes com esses erros, estamos indo contra essas propostas de luz e de crescimento. Então precisamos ter muito bem claro isso em mente. Se a situação está ocorrendo ali ao nosso redor, conosco, às vezes até dentro da nossa casa, nós precisamos saber nos posicionar e falar: não, não quero, isso não é interessante, vamos ver de outra maneira, enfim. Abrir os diálogos para que a coisa possa mudar. Trazendo uma análise mais para o lado psicológico, o que nós podemos perceber é que, geralmente, as pessoas que não se posicionam e deixam as outras abusarem delas,
E esse abuso não é necessariamente um abuso físico, mas um abuso de situação, do que está acontecendo ali à volta, e a pessoa não se posiciona, não diz não. Muitas vezes isso está ligado ao medo da rejeição. No seu íntimo, a pessoa tem a ideia de que se ela sempre falar sim, as pessoas vão gostar dela, vão querer estar com ela. E se ela falar não, pode ser que as pessoas a rejeitem. Mas o que que acontece? Se você é uma pessoa que não se posiciona e que sempre diz sim, você não vai ter, do ponto de vista das pessoas para você, uma ideia de que você é alguém amado, alguém querido. Elas vão olhar você como um recurso a ser utilizado. Então elas vão ver em você algo útil. Ah, vamos lá falar com ele, falar com ela, porque ele sempre diz sim, ele sempre tem tempo, ele sempre ajuda. Como se você não tivesse um posicionamento, não tivesse os seus afazeres. Então é importante se posicionar. Se a pessoa está te pedindo para fazer alguma coisa que você sabe que é errada, diga não. Você não precisa, como nós falamos, não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado, mas você tem que se posicionar. Ainda que de maneira fraterna, falar não, não vou fazer, não concordo. Isso não combina com a maneira como eu penso, como eu sinto, como eu vejo o mundo. Então, se você quiser fazer isso, vai ter que buscar outra pessoa. Aqui na minha casa ou comigo, não. É importante se posicionar. Ah, mas e se essa pessoa for embora? Nós temos que aprender a entender que a nossa posição correta é mais importante do que determinadas questões. E com isso não estou falando para abrirmos mão de relações, não é isso. Mas as pessoas precisam entender que nós merecemos ser tratados com respeito e que nós temos valores e temos princípios e queremos segui-los porque entendemos que são corretos, que são justos, que são importantes para a nossa vida. É importante também falar sobre os sintomas que sofre a pessoa que só diz sim para tudo, que está sempre disposta para tudo. Essa pessoa acaba assumindo responsabilidades maiores, responsabilidades que não precisariam ser dela. E aí o que que acontece? Crises de medo, de pânico, crises de ansiedade, porque você está dando conta, primeiro, de questões com as quais você não concorda no seu íntimo, você sabe que estão erradas, e segundo, está tendo que fazer o seu e o do outro, que acabou depositando em você quando você passou a falar sim para tudo. Então, mais uma vez, aqui reiterando a importância de nos posicionarmos, entendermos os nossos limites, o que que eu posso ajudar e o que que eu não posso ajudar, porque eu percebo que eu não vou dar conta. Temos que aprender a nos posicionarmos. Uma última frase, só para nós fecharmos aqui o nosso tema, é entender que quando eu ajudo um amigo ou um ente querido a fazer uma coisa que eu sei que está errada, eu não estou demonstrando meu amor por ele, eu estou demonstrando desequilíbrio, eu estou demonstrando instabilidade. E isso não é bom. Em algum momento, esse retorno vai chegar para eu conseguir entender que, de fato, não dá para servir a dois senhores. Eu preciso escolher o caminho que eu quero e seguir. Amigos, obrigado por terem ficado conosco até esse momento do nosso vídeo. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa temática. Concordam, discordam? Contem pra gente o seu ponto de vista. Contem também sobre outras temáticas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Fiquem bem, meus amigos, fiquem em paz e até semana que vem.